Mbappé sofre ataque covarde depois de defender Vinícius Júnior. Palmeiras está esperançoso em contratar o zagueiro Nino e Endrick voltará a jogar pelo Lyon. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na segunda edição dessa quinta-feira do Boletim Weiner. Firmino voando no Catar. Eu quero iniciar essa edição do Boletim Weiner falando sobre um atacante brasileiro que está brilhando do outro lado do mundo, no Catar, o Roberto Firmino. Se lembram dele? Que jogou por muitos anos no Liverpool em altíssimo nível. No Liverpool venceu Liga dos Campeões, venceu Premier League, Mundial de Clubes, chegou a representar a seleção brasileira em Copa do Mundo, um ótimo jogador. O Firmino esteve nos últimos anos na Arábia Saudita, jogando pelo Al Ahly, e se transferiu recentemente para o futebol do Catar, onde ele joga pelo Al Sadd, inclusive com outros brasileiros, como o Claudinho, ex-Bragantino, o Giovani, ex-Palmeiras. Então ele está por lá e tem vivido uma fase excelente. Aos 34 anos, Firmino totaliza 21 jogos na temporada, com 10 gols marcados e 4 assistências. Ele está ajudando o Al Sadd a lutar pelos seus objetivos dentro da temporada, e fica aqui um pensamento meu. Já pensaram se o Roberto Firmino estivesse jogando no Brasil, o estrago que ele não faria? Porque ele pode não ser mais o Firmino do auge, só que é um jogador que, tecnicamente falando, ele é muito acima da média. Ainda mais pro nível que a gente tem aqui no futebol brasileiro. É um cara que entrega muito em finalização, posicionamento, inteligência. Ele serve muito os companheiros também. No Liverpool, ele cansou de deixar Mohamed Salah e Sadio Mané, por exemplo, na cara do gol. Ele chegou a ser especular em determinado momento de 2025 em equipes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, mas acabou optando por seguir jogando no Oriente Médio, onde, além de estar jogando muito bem, ele também recebe muito bem. Santos sofre transfer ban. Notícia nada boa para os torcedores do Santos na tarde dessa quinta-feira. O Santos acabou sendo punido pela FIFA com transfer ban. Ou seja, está proibido de contratar e registrar novos jogadores. Agora vamos ao motivo para tudo isso. O Santos foi condenado a pagar 2,5 milhões de euros ao Arouca de Portugal por uma negociação lá de 2023 envolvendo o zagueiro João Basso. Naquela oportunidade, o Santos contratou o João Basso ainda na gestão do Rueda, não pagou pela contratação do Basso e isso foi se enrolando por tanto tempo. Agora vem a punição e o Santos está proibido de contratar e registrar novos jogadores até regularizar essa situação. Como eu falei para vocês, esse caso do João Basso é da gestão passada, da gestão Rueda. Então o Rueda já cometeu um grande erro, na minha opinião, que é um erro que a maioria dos times brasileiros fazem também, que é você contratar e não pagar. Se você contratou, independente do valor, você tem que estar disposto e tem que ter um entendimento de que você precisa honrar com os seus pagamentos. E convenhamos, 2,5 milhões de euros para um time como o Santos não é um valor fora da curva, um valor que o Santos não consegue pagar. Me parece muito mais um caso em que o Santos não pagou porque não quis. Então, esse foi um erro iniciado com o Rueda e que foi mantido na gestão atual do Marcelo Teixeira, que teve várias oportunidades de acertar essa situação do João Basso e não acertou também. Deixando claro que não acertou porque não quis. E a gente tem esse entendimento de que o Santos não regularizou o caso do João Basso porque não quis, porque você vai ver o tanto que o Neymar recebe do Santos mensalmente, já daria para você tranquilamente ter regularizado essa situação e aí nem precisaria estar passando pelo transfer ban agora. Com o transfer ban ativo nesse momento, o Santos nem poderá registrar ainda o Christian Oliva, que foi contratado vindo do Nacional do Uruguai. Ele só poderá ser registrado para começar a jogar quando o transfer ban cair, for resolvido. E é bem preocupante um time na situação do Santos estar com o transfer ban, porque o Santos é um time que apresenta várias limitações. Então, certamente, ao longo da temporada, vai precisar se reforçar numa eventual dificuldade. Já interessados em Coutinho. Felipe Coutinho se despediu do Vasco ontem. Após críticas e vaias por parte da torcida, o meia de 33 anos, com passagens por Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e seleção brasileira, optou por encerrar o seu vínculo com o Gigante da Colina. Ele que tinha contrato até a metade do ano e vinha nos bastidores negociando uma renovação.
Então, após as críticas, o momento de pressão, ele preferiu paralisar as conversas pela renovação para dar adeus ao clube que o revelou. Com Coutinho estando livre no mercado agora e até pelo currículo que ele tem, não demoraram para aparecer os primeiros interessados na sua contratação. De acordo com o jornalista André Hernan, já é claro que Coutinho tem bastante mercado em equipes da MLS, ou seja, dos Estados Unidos, equipes da Arábia Saudita, e ele já foi procurado também por alguns clubes do futebol brasileiro. Olhando para esses três mercados, eu acho muito improvável que o Coutinho permaneça no Brasil. Porque se ele quis sair do Vasco alegando que estava cansado mentalmente, que precisava de um descanso, então não faria sentido ele continuar no Brasil, que é onde nós sabemos que a pressão ela é pesada, a cobrança ela é diária, independente do time que você jogar. Ele indo jogar em mercados como MLS, como Arábia, ele vai ganhar bem e vai ter muito mais tranquilidade, já que essa parece ser a intenção dele. Eu falei sobre o caso Coutinho no segundo vídeo de ontem, onde eu tinha falado que se ele é um jogador que ele não tem a consciência de quem ele é, então, infelizmente, ele não pode jogar em um time como o Vasco ou no futebol brasileiro de uma maneira geral. Porque é claro que o Coutinho, pelo currículo que ele tem e pela qualidade que ele sempre apresentou, ele vai ser mais cobrado do que os outros. Porque só é cobrado quem nós sabemos que pode entregar algo. E os vascaínos estavam cobrando mais do Coutinho exatamente porque ele era o dono do maior salário do clube e porque também tem muita qualidade. Infelizmente, não vinha jogando nesse nível. E, por conta das críticas, ele acabou logo espanando. Não estou dizendo que ele era obrigado a continuar no Vasco, mas ele não saber lidar com a pressão, com as críticas, foi algo que me surpreendeu, ainda mais para um jogador que esteve acostumado por anos a sempre jogar no alto nível. Palmeiras esperançoso por Nino. Depois de contratar John Arias, o Palmeiras pode contratar outro jogador que foi campeão da Libertadores com o Fluminense no ano de 2023. Só que agora seria um reforço para a defesa. O Palmeiras já há algum tempo está interessado na contratação do zagueiro Nino. Só que agora vem a informação do jornalista André Hernan de que o Palmeiras está muito esperançoso de que vai conseguir contratar o Nino, que nesse momento está no Zenit da Rússia. O André Hernan divulgou que o Palmeiras já tem encaminhado com o staff do Nino e com o Nino tempo de contrato, salário, luvas e até eventuais premiações por títulos. Só que para avançar de fato e concretizar a contratação do Nino, o Palmeiras precisa agora de um acordo com o Zenit. A ideia é chegar a um acordo o mais rapidamente possível. E até por isso o time do Abel Ferreira cogita fazer uma proposta de 15 milhões de euros pelo Nino. A ideia é investir alto em um jogador que o Palmeiras saiba que possa chegar para formar uma dupla de zaga titular ao lado do Gustavo Gomes, já que o Bruno Fux e o Murilo são enxergados nesse momento como jogadores para composição de elenco. Murilo tem sido titular até em vários jogos da temporada, mas oscilou bastante nas duas últimas temporadas. Por isso que o Palmeiras está insistindo tanto no Nino, que ainda é alvo também da equipe do Fluminense. Nino está com 28 anos e tem contrato com o Zenit até 2028. Totaliza 17 jogos na temporada, com 1 gol e 1 assistência. É um jogador que, pelo que ele apresentou no Fluminense, seria um baita reforço para o Palmeiras e para qualquer time do Brasil. E uma coisa na qual ele pode agregar muito no Palmeiras é na saída de bola. O Nino no Fluminense ele evoluiu demais nesse sentido, na questão de quebrar a linha, de sair com a bola no chão, e ainda mais com o Palmeiras tendo um time mais técnico nessa temporada, com o Marlon Freitas, com o Andreas Pereira, isso casaria muito bem. PSG se atenta ao futuro de Haaland. Já pensaram no Haaland, atacante do City, jogando no PSG? Pois é, isso pode acontecer no futuro, porque o PSG está agora de olho numa possível contratação do artilheiro norueguês de 25 anos. Essa informação foi divulgada pelo portal Team Talk. O PSG está ciente de que o Haaland tem um contrato muito longo com o City, contrato ainda até 2034. Só que o PSG quis fazer uma consulta para saber da situação do Haaland e saber quais são os planos dele para ficar no Manchester City para o futuro. E eles querem ser informados sobre quaisquer atualizações que rolarem a respeito dos próximos passos dele. Quem também está mais ou menos nessa é o Real Madrid, que tem interesse no Haaland há bastante tempo. Aí agora você pode se perguntar, Vini, qual que é o sentido do PSG estar de olho no Haaland, sendo que hoje eles têm um ataque tão redondinho, um ataque que tem funcionado tão bem?
E não podemos nos esquecer que o PSG foi campeão da Champions temporada passada, campeonato francês, venceu no final do ano passado o Intercontinental, tendo um ataque leve, bom, com o Doué, com o Barcola, com o Dembélé, Kvaratskhelia. Eles estão pensando agora no Haaland porque um desses jogadores pode sair, o Dembélé. O Dembélé não entrou em um acordo ainda com a diretoria para renovar o seu contrato. Ele está pedindo mais do que o Paris Saint-Germain está disposto a pagar. Ele está pedindo alto justamente porque ele é o atual vencedor da Bola de Ouro, atual vencedor do FIFA The Best. Só que o PSG não tem mais aquela política dos super salários da época de Mbappé, de Neymar, de Messi. E se o Dembélé não se adequar a isso, ele vai embora. E aí, eles já estão de olho no Haaland. O Haaland tem 37 jogos na temporada pelo City e 29 gols marcados. É um jogador especialista em balançar as redes. No PSG se daria bem? Com certeza. Ainda mais pegando o nível do campeonato francês, que é um nível bem inferior ao nível da Premier League. Resta saber se o Haaland seria o melhor encaixe, porque o Dembélé no PSG, ele ajuda muito na parte da pressão no campo de ataque e é um jogador que ao mesmo tempo auxilia muito na parte da construção. E aí a gente sabe que para construção, o Haaland não é o nome mais adequado. Ele é um finalizador, é um baita fazedor de gols. Mas para ajudar na fase de construção, como o Dembélé costuma fazer, ele deixa um pouquinho a desejar, porque passe, movimentação fora da área não é o forte dele. Caso um dia o Manchester City venha a negociar o Haaland, podem ter certeza que ele vai se tornar um dos jogadores mais caros da história. Até pelo tempo de contrato dele, por potencial, por idade, é um jogador que está avaliado no mercado acima de 180 milhões de euros. É muita grana. Endrick está liberado para jogar. Vocês se lembram de que o Endrick tinha sido expulso há algumas semanas em um jogo do Lyon? Essa suspensão do atacante brasileiro já foi cumprida. Ele cumpriu a suspensão na vitória do Lyon sobre o Nice por 2-0 pelo campeonato francês. Depois de cumprir a suspensão automática, Endrick está de volta à ação e estará à disposição do técnico Paulo Fonseca para o próximo desafio do Lyon no campeonato francês, que será um jogo fora de casa contra o Estrasburgo. Será uma boa oportunidade de Endrick retomar a titularidade e seguir com grandes números. Ele que tem chamado a atenção nesse seu começo na França, exatamente por praticamente todo jogo participar de um gol. Vale lembrar que o Lyon tem atravessado uma grande fase e isso não é só por conta do Endrick. Desde que o Endrick chegou, o Endrick tem 6 jogos, 5 gols e 1 assistência. Só que o Lyon, somando com e sem o Endrick, tem uma sequência insana de 13 vitórias consecutivas, somando Copa Nacional, Campeonato Francês e Liga Europa. Com o futebol consistente que o Lyon tem apresentado ainda mais para jogos do seu nível, é um time que pode muito bem nessa temporada tentar beliscar uma Copa da França ou a Liga Europa. O Campeonato Francês é improvável porque o PSG está bem na frente, o Lens tem feito uma campanha melhor do que o Lyon. Agora, para a Copa da França e para a Liga Europa, dá para sonhar. Mbappé é atacado por ex-goleiro. Nessa semana, todo mundo acompanhou o que aconteceu no caso Vini Júnior no jogo contra o Benfica, em que ele foi insultado racialmente pelo Prestiani, atacante argentino da equipe portuguesa. E quem foi o jogador, a personalidade que mais saiu em defesa do Vinícius Júnior nessa oportunidade? Todo mundo acompanhou que foi Kylian Mbappé. O atacante francês estava próximo do Vini Júnior quando ele foi chamado de macaco por pelo menos 5 vezes pelo Prestiani. Ele mesmo foi para cima do Prestiani ainda dentro de campo e depois ainda detonou o Prestiani em uma entrevista pós-jogo, dizendo que o Prestiani não merecia jogar uma competição como a Liga dos Campeões, que era uma competição para os melhores, e reforçou que tinha ouvido o Prestiani chamar o Vini de macaco por pelo menos 5 vezes. Ele ainda disse que não estava atacando o Benfica ou a torcida do Benfica, mas queria em específico falar sobre o Prestiani, porque foi algo que ele tinha ouvido. E esse apoio do Mbappé ao Vini Júnior foi algo que foi muito divulgado pelo mundo. Um jogador do peso, da representatividade do Mbappé apoiar um companheiro foi algo muito bacana. E se você analisar em comparação com outros jogadores do Real Madrid, ninguém apoiou mais o Vini do que o Mbappé. E esse apoio que o Mbappé deu ao Vini Júnior acabou o tornando alvo do Chilavert, aquele que era goleiro da seleção paraguaia no começo dos anos 2000. Em uma participação na rádio Rivadavia, o Chilavert detonou o Mbappé jogando sujo com ele. Olhem só o que ele falou sobre o Vini Júnior
e sobre o camisa 10 do Real Madrid. Eu me solidarizo com Prestiani. Vinícius Júnior é o primeiro a insultar todo mundo e sempre faz isso. Quem se solidariza com Vinícius é Mbappé. O que Mbappé poderia dizer? Mbappé fala sobre valores e tudo mais, e vive com um travesti. Isso não é normal. Cada um pode fazer o que quiser da vida, mas não é normal um homem viver com um travesti. Para isso que existem as mulheres. Isso que eu acabei de ler não é fake, não foi inventado, foi o que o Chilavert falou a respeito do Mbappé. Ele pegou a defesa do Mbappé ao Vinícius Júnior por um caso de insulto racial e transformou numa coisa completamente diferente, dizendo que o Mbappé não tinha moral para defender o Vinícius Júnior porque ele vive com um travesti. Olhem só que ataque covarde e sujo. E o pior de tudo, se já não bastasse ele falar isso do Vini e do Mbappé, ele ainda começa dizendo que se solidariza com o Prestiani, que foi quem tinha acusado o Vinícius Júnior. Maluquice total. Agora, só para expor a hipocrisia do Chilavert, olhem só, ele está dizendo que o Vinícius Júnior está sendo, de certa forma, vitimista ao reclamar que ele foi insultado pelo Prestiani. Só que olhem que curioso, o mesmo Chilavert, como goleiro da seleção paraguaia, cuspiu na cara do Roberto Carlos em um jogo entre Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 2002. E quando foram questionar o Chilavert do porquê que ele tinha cuspido na cara do Roberto Carlos, ele disse que havia feito aquilo porque o Roberto Carlos o tinha chamado de índio. Então, o que ele está querendo dizer agora do caso do Vini? Se lá no passado ele ficou bravo e até cuspiu em um adversário porque ele foi chamado de índio, o Vinícius Júnior agora não pode se indignar por ter sido chamado 5 vezes de macaco? O Chilavert, assim como muitos outros que estão aí tendo espaço na mídia, são os famosos paladinos da moral, os paladinos da boa vizinhança, que querem dizer o que os outros têm que fazer quando eles mesmos, na verdade, não levam ou nunca levaram isso para eles mesmos. E engraçado que o Mbappé até então nunca tinha sido muito atacado. O que sempre foi falado a respeito do Mbappé, muito por conta dos tempos de PSG, é que ele era um jogador egoísta, individualista e muito disso por conta do que aconteceu envolvendo ele, o Neymar e o Messi, naquele timaço do PSG que não ganhou nada, não foi pra frente. Mas até então ele nunca tinha sido atacado nesse nível pessoal como foi agora. Bastou ele sair em defesa do Vinícius Júnior em uma pauta como racismo para prontamente já começarem os ataques pessoais e covardes. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias da segunda edição dessa quinta do Boletim Wagner. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!